Boa tarde, presidente Cristiano Silveira. Boa tarde a todos os deputados presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu deveria ter vindo ontem falar sobre esse assunto, que são as enchentes, em especial atenção à Zona da Mata, porque no dia 5 teve outra enchente de extravasamento do Rio Pomba, além das suas margens, que subiu mais de 8 metros novamente. Mas eu deixei para hoje, porque exatamente hoje, presidente, haveria uma audiência pública na qual eu, Fernando Pacheco, junto com a deputada Ione, Marquinhos Lemos e a Rosângela Reis, como membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, fizemos o requerimento para essa audiência. Então, eu vou juntar tudo que vem ocorrendo, inclusive o que ocorreu no dia 5, a quarta enchente em menos de 50 dias, na nossa Zona da Mata, e quero também externar para todos os deputados ficarem sabendo o que aconteceu hoje na audiência e para todos os cidadãos mineiros também, porque tem coisas que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Nossa região, como eu disse, vem sendo afetada desde o dia 25 de janeiro, depois no dia 13 de fevereiro, agora em seguida no dia 5 de março. Outras regiões tiveram outros episódios de outra bacia hidrográfica, mas sempre na Zona da Mata é o problema que eu estou levantando. Mas eu sei que o sul de Minas também foi atingido, outras regiões também foram castigadas com chuvas, cheias, enchentes e deslizamentos. Bom, e o tema da audiência pública seria o cronograma de distribuição dos recursos que o governo federal encaminhou para o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas também o assunto poderia transcender só essa verba, porque eu não imagino que o estado vá só usar o recurso que o governo federal fizer para o estado. E aí, senhores, o que ocorreu foi um total prejuízo de expectativa, vamos dizer assim. O que eu esperava, eu não encontrei nada que nos desse um alento de expectativa favorável. Lá, eu fiquei sabendo que não tem o cronograma nem do federal, que o estadual também não promoveu nenhuma forma de planejamento financeiro para o enfrentamento, e também pude perceber que não vai haver, ou pelo menos não foi divulgado, incentivos para os atingidos, seja município ou família. E como é que vai ser para lidar com isso assim que as chuvas passarem, já que também estão falando que não está podendo fazer por causa das chuvas? As estradas estão em petição de miséria, entre Mercês e Silverânia, indo para Rio Pomba, ou vindo de lá para poder chegar em Santa Bárbara, meia pista caiu, não tem pare-siga, não tem nada, é carreta passando, e o restante da pista pode cair. Lá em Tabuleiro, indo para Juiz de Fora, de Rio Pomba para Juiz de Fora, já cedeu todo o trecho do leito asfáltico da rodovia. E em Juiz de Fora e Bicas teve uma paralisação hoje, na parte da manhã, porque é buraco que ninguém está suportando e veículo nenhum consegue passar. Mas o assunto era enchente, eu vou voltar a ele. E aí, eu que esperava alguma resposta para repassar para os meus conterrâneos da minha região alguma expectativa, eu vou ter que voltar e dizer que nossa luta vai recomeçar com mais intensidade, para isso não ficar no esquecimento. Porque também, passando o período de chuva, é histórico isso no nosso país, no nosso estado, todo mundo vai esquecer do problema chuva, enchente, cheia, deslizamento. Aí só vai lembrar, principalmente os governantes, no período das chuvas do ano que vier, do ano seguinte. E aí a gente vai voltar o disco na mesma parte que está defeituosa. Eu não consigo, de forma nenhuma,
aceitar essa situação, eu pretendo fazer outras audiências públicas, eu pretendo vir aqui nessa tribuna para falar novamente, cobrar no Assembleia Fiscaliza, fazer também buscas no governo federal pelo recurso que veio, porque é absurdo, veio 892 milhões para ser dividido entre o estado do Rio, Espírito Santo e Minas. Agora dizem que São Paulo entrou também. Quer dizer, o negócio não é calculado para atender, é calculado para quem chegar primeiro e pegar. E aí eu me deparo com uma santa incoerência, vamos dizer assim. Muriaé, uma cidade vizinha à minha cidade de Cataguases, 55 quilômetros de Cataguases. Muriaé é uma das cidades mais atingidas, e não é agora não, já vem do ano passado, que começou chuvas fortes na bacia do rio Muriaé, que é outra bacia diferente do rio Pomba, e que tem outra bacia também, além Paraíba, do rio Paraíba. E aí, a gente fica pensando, Muriaé, que foi atingida de forma, assim, pesada, vai receber 22 mil reais. Aí eu fico assim, eu não estou entendendo. Eu quero crer que vai ter outras etapas, porque teve município que foi atingido, mas não tanto quanto Muriaé, teve 700, outro 1.200.000, e é isso que essa audiência queria, uma explicação, para a gente poder falar, calma, a sua parte ainda vai vir, e não houve isso. Aí falaram que isso é uma plataforma do governo federal, que eles não têm como fazer um cronograma. Ué, como é que faz? O dinheiro vai direto, então, do governo federal para os municípios. A Defesa Civil não intermedia a situação? Não tem um protocolo, a CETOP não ajuda a fazer os preenchimentos necessários? E tudo isso ficou vago, ficou no ar, é muito pouco o que está oferecendo. Ofereceram, sim, um decreto que vai sair essa semana para liberar bueiros, mata-burros, tubulões e alguns aparatos desse tamanho, desse porte, para não ter a burocracia que existia antes de ter que fazer um projeto, de ter que ter engenheiro para assinar, arquiteto. Então, o decreto vai sair. Isso eu agradeço, é muito bom, sim. Mas a gente está falando de pontes que caíram. Lá em Cataguases, em Sinimbu, uma ponte que atravessa o rio Pomba, simplesmente está interditada, a metade dela riou. Lá em Guidoval tem problema. Em Raul Soares, que foi outro problema, tem mais de dezenas de pontes que foram arrancadas com as chuvas. Dona Eusébia foi uma cidade prejudicada dentro do perímetro urbano. Astolfo Dutra também. Junta com o Ubá, que sofreu a pior enchente dos últimos anos. Guiricema, Guidoval. E aí? Não tem nenhum horizonte de informação? Se teve o recurso, gente, tem que ter o destino do caminho desse recurso. Dinheiro nenhum sai de lugar nenhum para nada, ou sai do nada para lugar nenhum. Tem que ter uma informação aí. O difícil é o recurso. Se tem o recurso, por que não tem a informação? E aí, pelo lado de analisar o que Muriaé está recebendo, eu fico imaginando, nós estamos no fundo de uma dificuldade onde as cidades foram destruídas, aniquiladas pelo processo de cheias, enchentes, deslizamentos, chuvas, e não estou vendo, nesses 50 dias de ocorrências, uma ação efetiva do governo do Estado para nos dar um alento. Depois que acabar o período de chuva, em abril, nós vamos começar, e nós vamos atender as prioridades. Talvez todas não dê, mas a gente vai fazer um programa para longo prazo, para ir até o final do ano. Aí eu sugeri lá, o que eu já tinha sugerido aqui, fazermos destinação das nossas emendas, quem quiser, para municípios que precisam. Se for o caso, a gente mudar o que a gente já pactuou com o Siscom, com a Segov, e direcionar para essa prioridade maior, que foram cidades devastadas. E aí, nada foi objetivado de contra-argumentos a essa sugestão. Eu falei da possibilidade, e isso é legal, de remanejamentos orçamentários, dentro do que a lei permite, de fazermos mudanças no que foi orçado, que não havia o planejamento em valores de uma chuva e de cheias e de deslizamento, para mudar a prioridade daquilo que não é tão prioritário para isso que é prioridade dentro da região atingida.
Não é tirar de quem iria, não, para quem iria e que não está atingido, não. É dentro da própria região. Ia tanto para a zona da mata, agora nós vamos mudar. Aquele tanto que ia, vai continuar indo para lá, mas agora vai para outra prioridade. Isso é ser criativo, é usar a força que o sistema nos propõe a ter como gestor, como agente político. E aí, as alternativas são inúmeras. A gente pode, como eu disse, participar com a emenda, fazer o remanejamento, a gente pode também antecipar a dívida do Estado. Tem municípios aí que tem 5 milhões a ver de recursos no Estado, e com 3 milhões ele resolve o problema lá das infraestruturas, e nada disso está sendo colocado de forma objetiva. Isso é informação, gente, isso não precisa de esperar arrecadação, não. Outro papel que eu vejo é o setor de arrecadação, a Fazenda, ela começar a buscar fontes para a sua arrecadação. Uma das perguntas que eu fiz, o subsecretário de Desenvolvimento falou que essas verbas são federais e que as verbas estaduais, o Estado precisa receber da União. Ora, ele tem um setor de arrecadação que eu acabei de falar, que é a Fazenda. Fazenda é sinônimo de arrecadação, não é só de finanças, é de arrecadar, buscar proventos, recursos. E dentro do que ela arrecada, ela pode muito bem atender as prioridades. O dinheiro que ela arrecada não é suficiente para o todo, mas para as prioridades dá e sobra. Agora, quais são as prioridades do Estado para não priorizar as enchentes, as cheias, deslizamentos e as chuvas que devastaram várias regiões? Nenhuma prioridade pode ser maior do que essa, pode ser igual. As cidades acabaram, gente. Tem bairros ilhados com lama até hoje. Lá em Cataguases ficou 3 dias de enchente na área urbana, água parada. Isso é foco de doença, de contaminação, de vários problemas que vão vir no futuro ainda. Viroses, contaminação respiratória. E a gente não sabe o que mais pode vir com tanta tragédia ocorrida. Eu estarei fazendo requerimentos para dar sequência nisso. Vai ser uma luta que eu não abro mão, vou encher de requerimento até me darem resposta que possam ser condizente com a realidade. Eu represento a Zona da Mata, eu vou buscar a reconstrução dessa região, eu tenho que dar esse retorno para aquela região. E aí eu cito aqui Cataguases, Ubá, Muriaé, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, Guidoval, Raul Soares, Tocantins, Guiricema, tem tantas outras também que eu poderia citar e que, infelizmente, me foge o nome. Mas só para terminar o meu discurso, Minas Gerais teve 73 mortes, 62 só nesse ano. E tem gente que acha que foi um assunto leve, que isso não é um número alto. Não estão considerando as vidas ceifadas. Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, e eu vou cobrar do governo, e uma das formas que eu tenho é vindo nessa tribuna, mas eu preciso muito que todos mobilizem possibilidades, porque a chuva vai passar, todo mundo vai esquecer, e depois, no ano que vem, nós vamos voltar nessa mesma conversa. Como foi no ano retrasado, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e depois repetiu agora muito pior. Presidente, obrigado, muito boa tarde para todos.